Existe uma diferença entre uma casa que é bonita e uma casa que é autêntica. A casa bonita a gente aprecia, a gente tira foto, a gente salva essa foto, se a gente encontrou ela em algum lugar, mas a gente esquece dessa casa. Depois de passa um tempinho, você nem lembra mais que você viu uma casa bonitona. A casa autêntica, você também aprecia, admira, também fotografa, também salva foto e mais do que isso, você a sente. Você leva essa casa com você por muito mais tempo. Essa casa fica na sua cabeça. Essa casa te abraça. Eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, mas presta atenção. Hoje em dia a gente tem tantas fontes de referência, Pinterest, diversas redes sociais em que a gente pode procurar, né, por referências para nossa casa, e é tanta coisa que aparece, tendência, coisas que tem que ter na casa, que muitas pessoas, talvez você esteja inclusa nesse grupo, vamos ver, mas muitas pessoas caem na armadilha de colocar na sua casa, de viver em uma casa que na verdade é a casa dos outros. Cai na armadilha de querer viver na casa dos outros, de copiar desejos, necessidades, padrões, rotinas que não são suas. É a casa ideal para aquela pessoa e você está tentando criar a mesma coisa na sua casa, porque é bonita. Tem uma frase do Mark Jones que ele diz algo como: cada geração falsifica as coisas que mais cobiça. Repara, por exemplo, na moda. Quando uma bolsa de luxo fica muito desejada ao olhar do povo, essa bolsa ela costuma ser falsificada, né? A gente vê falsificações dela sendo vendida por aí. E as pessoas compram as falsificações porque é aquele desejo, aquela vontade de pertencer a um grupo, de ter aquele item, seja ele real ou não, verdadeiro ou não. E eu sinto que a mesma coisa acaba acontecendo dentro de casa. O que isso significa? Que as pessoas estão olhando para casas lindas e maravilhosas e estão falsificando todas aquelas informações nas próprias casas. Então, exemplo, viu um painel na parede lindo, maravilhoso e vai copiar daquele mesmo jeitinho para sua casa. É o mesmo revestimento, é o mesmo armário da cozinha com a mesma quantidade de gavetas e portas na mesma posição, copiar tudo certinho, tudo igual, porque afinal de contas, se ali deu certo, se naquela casa deu certo, então na sua tem que dar também. E aí você copia exatamente igual para não ter erro. Só que, gente, não é assim que a construção de uma casa funciona. Cada casa tem o seu layout, os seus formatos, as suas necessidades, e cada família que mora numa casa vai ter a sua rotina, o seu estilo de vida, as suas necessidades e desejos. Portanto, não existe isso de você fazer a mesma coisa, de você copiar do mesmo jeito e trazer para sua casa. Não existe isso de um projeto ser igual ao outro. Eu falo isso até porque no escritório, para quem não me conhece ainda, meu nome é Jéssica Laine, sou designer de interiores, eu tenho um escritório de interiores onde a gente faz projetos residenciais para os nossos clientes, e a minha filosofia sempre foi: o projeto ele é personalizado para cada cliente. Não existe isso de fazer um copia e cola. Ah, porque eu sei que esse tipo de marcenaria, de mobiliário, isso aqui funciona para um cliente X, então eu vou replicar isso em todos os meus outros clientes. Eu já vi muito escritório que faz isso. E o erro é esse, né? A casa de todo mundo, de todos os clientes ficam iguais, né? Aquele portfólio copia e cola que não tem personalidade, qualquer pessoa poderia morar ali. E até quem faz o projeto da própria casa, né, quem constrói, decora a própria casa sem a ajuda de um profissional, acaba cometendo esse mesmo erro, porque com medo de errar, de fazer escolhas equivocadas, compra algo que copia, né, aquilo que viu por aí, e aí tem esse resultado igual, mas que logo depois você vai reparar os erros, as decisões que não foram acertadas, aquele monte de coisa que ficou faltando,
aquela coisa que você achou bonito, mas que no final das contas não foi nada funcional para você, um caos, né? Calma que nesse vídeo eu vou te explicar como parar de copiar essas casas alheias e encontrar o seu verdadeiro estilo, a sua casa autêntica. Você não vai ter só uma casa bonita, você vai ter uma casa autêntica. Muitas pessoas me perguntam, principalmente lá no Instagram, que eu abro caixinha e tudo mais, se você ainda não me segue por lá, aproveita já para me seguir, que lá a gente compartilha várias coisas sobre decoração, os projetos do escritório, enfim. O pessoal me pergunta muito sobre, Jéssica, como que eu posso encontrar o meu estilo próprio? Encontrar a minha essência para colocar ali no estilo da minha casa. E aí eu vou citar outra pessoa aqui, o Charles Baudelaire, né, que foi um escritor muito famoso, que ele vai falar que a nossa originalidade, ela provém das marcas que o tempo imprime na gente. Ou seja, as nossas experiências, as nossas vivências, tudo que a gente viu, ouviu, percebeu durante a nossa vida vai moldando a nossa personalidade, a nossa identidade, a nossa opinião, consequentemente, os nossos gostos, estilos, entende? Então, tudo o que você viveu até o momento moldou a sua originalidade, a sua autenticidade. Você não é igual fulano, você não é igual ciclano, você é único, você é você. Porque só você viveu o que você viveu. E mesmo que alguém tenha vivido uma experiência muito parecida, por exemplo, você viajou para Paris. Muitas outras pessoas também viajaram para Paris, também foram nos mesmos pontos turísticos que você, talvez tenha feito o mesmo roteiro exato, mas a forma como você percebeu Paris, viveu Paris, sentiu Paris foi única, porque até para você ter uma experiência de viagem é algo muito autêntico seu, porque vai depender também das suas outras experiências de vida. Se você consome muita arte, por exemplo, eu falo isso porque eu amo história da arte, eu consumo muito, e aí eu tenho muita vontade para Paris, ainda não fui, mas eu tenho muita vontade por conta dos museus. Então, se você tem esse background, né, se você tem esse repertório de arte, você vai para Paris com um outro olhar. Você vai ter uma experiência muito específica daquela pessoa que vai visitar o Louvre, sendo que ela nunca estudou arte, estudou lá na época da escola e olha lá, não lembra de muita coisa, sabe muito do básico. Então, enquanto aquela pessoa provavelmente vai no Louvre para ver a Mona Lisa e acabou, você vai fazer um tour bem diferente. Então, as suas experiências, o que você viveu, vai moldar as suas próximas experiências, as suas próximas vivências, e por isso molda a sua originalidade. Dito tudo isso, ficou muito claro que realmente não há condições de você ter uma casa igual à dos outros. E eu não estou dizendo que você tem que ter uma casa completamente inovadora, revolucionária, coisas completamente diferentes, jamais vistas antes. Não é sobre isso, até porque a gente falou aqui do exemplo de ir para Paris. Um monte de gente já foi para Paris. Só que o que você sentiu, viveu, percebeu por lá vai ser único, vai ser uma coisa, uma experiência única sua, porque você é você. A mesma coisa é a sua casa. Muitas pessoas vão ter um sofá azul marinho. Normal, isso acontece, isso é normal e tá. Você pode comprar o mesmo sofá que fulano e ciclano. Só que a forma como você vai dispor esse sofá no seu ambiente, as decorações que vão ter ali em volta, o tapete, os quadros, as almofadas, a manta, vai ser mais autêntico, vai ser mais original, porque vai depender dos seus gostos, desejos, das suas experiências de vida que vão fazer com que você esteja mais inclinado a gostar de vermelho, verde, amarelo, laranja, bege, marrom, entendeu? Esse aqui seria o primeiro passo para você ter uma casa com personalidade, uma casa autêntica. É você entender que para ter essa casa autêntica, você precisa acessar esse arquivo que tem dentro de você, da sua autenticidade, da sua personalidade. Entender o que você realmente gosta. Quais cores, elementos, texturas, estampas comunicam sobre a sua identidade. Se você é pessoa da arte,
ter quadros com referências de obras de arte, né, quadros mais artísticos, vai fazer muito mais sentido. Se você é a pessoa que não liga nada para arte, mas foi para Paris porque eu amo viajar, amo conhecer cidades novas, para mim é mais sobre a cultura em si, então de repente os seus quadros vão ter representações disso, representações das viagens, da cultura, das experiências gastronômicas. Não, Jéssica, eu vou por conta da arquitetura, é isso que me brilha os olhos. Então você vai ter quadros que representam a arquitetura. O quadro de alguém que foi para Paris e quer trazer para sua casa um elemento que lembre essa viagem vai ser diferente. A pessoa que foi pelo museu pode trazer uma ilustração comprada no próprio museu, mandar emoldurar, e esse é o quadro que a lembra da viagem para Paris. A pessoa que foi pela experiência gastronômica pode emoldurar uma fotografia que mostra ali um restaurante, uma padaria, sabe? A pessoa que foi pela arquitetura provavelmente vai ter um quadro da Torre Eiffel, da Notre Dame. Perfeito, você entendeu essa parte que você precisa entender da sua originalidade, da sua autenticidade para trazer elementos que comuniquem a sua personalidade na sua casa. Ok, e agora a tua dúvida deve ser então, tá, eu vou pegar todos esses elementos que têm a minha personalidade, que falam sobre quem eu sou, sobre as minhas experiências, e vou espalhar eles pela minha sala para ter a minha casa autêntica? Não. É aqui que muita gente erra, achar que também se ficar espalhando um monte de coisa vai obter o resultado desejado. Calma, que existe uma estratégia, existe um jeito claro, específico, com intenção para você fazer isso da forma certa, da forma harmônica, da forma bonita. Se você espalha um monte de objetos que tem a sua personalidade, eu chamo tudo isso de design afetivo, né? Decoração afetiva, talvez você já tenha ouvido esse termo, né? Se você é inscrito nesse canal, com certeza você já está muito familiarizado. Se você é novo por aqui, já aproveito para te pedir para se inscrever, tá? Que aqui a gente fala muito de decoração, te dou várias dicas, soluções para deixar a sua casa mais bonita, mais agradável, mais aconchegante, uma casa que comunica quem você é, uma casa com cara de casa de verdade. E aí, se você coloca um monte de objeto afetivo na sua casa para ter personalidade, você pode ter como resultado final uma casa bagunçada, tumultuada, acumuladora. E não é isso que a gente quer. O segredo, pessoal, para ter uma casa autêntica é a lapidação. A lapidação. Imagina aqui uma sala cheia de móveis herdados, quadros afetivos, brinquedos, coleções, com tudo isso. É uma casa autêntica? É. Mas é uma casa agradável? Talvez não. Talvez ela tenha informação demais por ali. Agora, imagina essa mesma sala, só que com os elementos que realmente importam. Com os elementos que a gente quer que se destaquem nessa sala. De repente, aqui vai ser mais focado nos móveis herdados. E as coleções, quadros, brinquedos, outros elementos vão ficar em segundo plano, organizados de uma maneira que não se destaque ou até mesmo estarão em outro cômodo, porque a gente vai escolher o que a gente quer destacar aqui nesse cômodo. Ah, não, o que eu quero destacar por aqui são as coleções. Eu quero que elas sejam o meu personagem principal aqui dentro desse cômodo. Quando a gente fala de decoração, precisa pensar nisso. Qual elemento eu quero destacar? Você não pode querer destacar tudo que tem ali naquele cômodo. Ah, eu quero que os quadros, os objetos, os móveis, o tapete, a cortina, tudo fique em grande destaque. Quando a gente tem um monte de coisa destacada, cria esse caos visual, cria essa bagunça. Quando a gente sabe decorar com intenção para a gente destacar, escolher o que a gente vai destacar e o resto fica em segundo plano, fica muito mais harmônico, entende? Fica muito mais
interessante a sua decoração e ainda fica autêntica. Como que a gente faz isso na prática? A gente usa muito das cores, materiais, mobiliários para conseguir definir o que a gente vai destacar ou não. Então, se eu quero que o destaque fique por conta das minhas coleções, o meu plano de fundo, que são os móveis, as paredes, os quadros, tapetes, cortinas, eles precisam ser mais neutros, participar de uma mesma paleta de cores. Então, a gente vai ter uma estante branquinha ou de madeira, mas, por exemplo, a de madeira. Os móveis da sala vão ser de madeira também, vão ser todos na mesma paleta. Os quadros vão ser mais neutros, vão ter menos estampas envolvidas, porque eu quero entrar nesse cômodo e olhar primeiramente para a coleção. Então, ela precisa ser o meu elemento de destaque. Eu preciso olhar para o cômodo e o meu olho ser levado para essa coleção. Se eu tenho ali um amontoado de estampas, cores, elementos que se destacam mais do que a coleção em si, o meu olhar vai para ela. E se a coleção é tão colorida, estampada como esse outro conjuntinho aqui, o meu olhar vai para os dois. E aí já começa uma briga, uma bagunça visual, porque você está brigando por atenção. A gente não quer brigar por atenção, tá? Então, é a mesma coisa se você vai escolher os mobiliários para sua sala de jantar. Você tem que entender, escolher se você quer destacar a mesa, a cadeira ou o pendente. Você tem que escolher qual dos três vai ser o protagonista da sua sala de jantar. Ah, eu quero uma cadeira de design bem legal, bem bacana, bem diferenciada. Então, a sua mesa, o seu pendente serão mais contidos, menos detalhados, para que o seu olhar vá para as cadeiras, para que elas chamem a atenção. Se eu coloco uma cadeira de design super diferenciado e um pendente cheio de detalhezinho, começa aquela briga por atenção, aquela briga de interesses, e fica um caos visual, fica uma bagunça, fica difícil. Não é impossível fazer combinações dessa forma, mas é muito mais difícil. E aqui eu quero ser prática com vocês, eu quero falar para vocês também o básico que funciona, que dá certo. Por isso, pensem nisso, na lapidação dos seus elementos afetivos e na escolha do que vai ser destacado. A casa bonita que a gente falou lá no começo, que ela chama a sua atenção, que você tira foto, você salva como referência, ela é harmônica. Mas o que falta naquela casa? A personalidade. Você já esqueceu que você viu aquela casa porque não teve nada ali que teve grande destaque. Era tudo meio que parte de uma mesma obra. Nada ali te chamou a atenção. Nada ali foi a protagonista, entende? Nada teve destaque, de fato. Quando a gente fala da casa autêntica, nós teremos um grande destaque. E é esse grande destaque que vai chamar a atenção, que vai fazer com que você não esqueça mais dessa casa. Pensa nas casas que você já viu por aí, que teve alguma coisa que foi muito curiosa para você, que ficou na sua cabeça, tipo, nossa, aquela casa era tão bonita, tinha uns quadros tão interessantes, tinha livros muito bacanas, expostos de uma maneira bem intrigante. Ah, era uma coleção que tinha por ali, eram as estampas, eram os mobiliários, tinham mobiliários bem diferentes, com um design bem diferenciado. A casa autêntica, ela tem um elemento wow, que a gente chama, aquele elemento que se destaca, entende? Então, é isso que você precisa para sua casa, um elemento de destaque. Esse elemento de destaque, ele vai ser afetivo, ele vai ter a sua personalidade, ele vai falar sobre as suas experiências, vivências, e ele vai se destacar dentro daquele ambiente para que traga a sua personalidade. Fez sentido tudo que eu falei até agora, pessoal? Se você está gostando desse vídeo, eu vou te pedir para deixar o seu like, né, curtir esse vídeo. É muito importante aí para a divulgação do canal, eu ficarei eternamente grata com você. E agora eu quero te perguntar, você quer aprender mais sobre isso? Você quer melhorar a aparência da sua casa? Você quer saber como deixar a sua casa mais autêntica? Desenvolver o seu próprio estilo de decoração? Decorar com afeto, com personalidade? Saber como decorar estantes, cantinhos do café, mesas de centro, racks, aparadores? Quer saber como escolher quadros, decorar com quadros?
escolher paleta de cores para sua casa, quer saber tudo sobre decoração e decoração afetiva, autêntica? Eu te convido então a entrar dentro do Morar com Afeto, o nosso curso de decoração afetiva, onde eu vou te ensinar a decorar a sua casa com muita personalidade, para você ter uma casa autêntica com a sua cara, sem envolver quebra-quebra, sem envolver obras pesadas, o que significa que, seja você uma pessoa que mora de aluguel ou tenha casa própria, você consegue aplicar todas aquelas soluções na sua casa, de maneira muito única, muito especial, para que você tenha uma casa com cara de casa de verdade. Clica no link que está aqui embaixo na descrição para você ver todas as maiores informações do curso, o que você vai receber, os bônus, materiais de apoio, quais são as aulas. Eu te espero por lá. Se ficou com alguma dúvida, pode me mandar mensagem, me perguntar. Vai ser um prazer falar sobre isso com você. E eu vou ficando por aqui, mas antes vou deixar esse vídeo aqui no card para você aprender um pouco mais sobre decoração, tá bom? Gente, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!